marca toda a nossa dinâmica da espiritualidade cristã, de conversão, de renovação espiritual, de transformação da própria vida. Nós, redentoristas, também vivemos um tempo de Páscoa. Olhamos para aquele que iniciou essa obra lá em 1732, o nosso pai espiritual, Santo Afonso Maria de Ligório. Vemos em Santo Afonso um homem de êxodos, de Páscoa. Afonso fez o êxodo profissional. Era um advogado brilhante, até que se decepciona com os tribunais ao ver a corrupção, a desonestidade, que não serviam à verdade de Deus, e faz uma passagem para o sacerdócio. Afonso vem de uma família muito abastada e vai entrando em contato com os pobres, seja no Hospital dos Incuráveis, seja nas capelas do entardecer, e vai fazendo um caminho, se deixando converter pelos pobres, pelos necessitados do seu tempo. Afonso, que habitava em Nápoles, também uma cidade naquele momento grande, com muitos padres, opulência, faz um caminho para Scala, onde encontra os cabreiros, nos campos, homens abandonados pela sociedade, pela igreja. E aqueles homens tocam o coração de Afonso, e ali ele opera mais um êxodo. Ele deixa a cidade, vai para os campos, e a partir dessa experiência a congregação redentorista é fundada. Êxodos, passagens. Podemos perceber que não são modismos, mas são frutos de uma experiência espiritual. Afonso não fez esses passos porque se cansou, porque queria novidades, simplesmente, não. É fruto de uma experiência dele com Deus. O êxodo marca também a história do nosso grupo redentorista, todas as unidades do Brasil, mas de forma especial aqui, as unidades de Rio, Minas, Espírito Santo, de São Paulo, da Bahia. Todos nós somos frutos de êxodo. Aqui para São Paulo vieram os alemães bávaros. Para Minas Gerais foram os holandeses. Para a Bahia, os poloneses. Homens guerreiros, valentes, que deixaram a Europa, um mundo, uma cultura, e vieram aqui para as terras brasileiras, não em busca de aventura, não em busca de negócios, não em busca de acumular bens ou de colonizar, mas para evangelizar, para anunciar a palavra de Cristo, como missionários redentoristas. E aqui, em nosso encontro, todo esse dia foi dedicado a um olhar para esse passado, para a nossa história. Eu tenho certeza que todos nós, redentoristas, irmãos e padres, guardamos no coração uma gratidão muito grande por esses homens, também irmãos, também sacerdotes, que aqui no Brasil deixaram marcas indeléveis, profundas, não só na igreja, mas na sociedade. Vamos expressar essa gratidão com uma salva de palmas bem bonita, então, para todos esses nossos que vieram e que marcaram a nossa história. Eu disse que nós, redentoristas, também vivemos um êxodo. Sim, hoje, em nosso tempo, em nosso século, em nossa história, a congregação é chamada a viver um novo êxodo, chamada de processo de reestruturação. Reestruturação significa mudar as estruturas.
A estrutura não é algo acessório numa casa, numa construção. É aquilo que faz parte essencial, é aquilo que está no fundamento, na base, que dá sustento. Pois é. Nós, redentoristas, vivemos um momento de kairós, um tempo de graça, nessa história de salvação que vamos construindo, com esse processo de reestruturação. Como eu disse, um processo que nos remete à essência da nossa vida. Um processo que nos remete a mudanças profundas. E que parte do nosso conselho, do nosso governo geral, e é para toda a congregação no mundo. É uma reestruturação que não é fruto também de um modismo, ou porque só queremos fazer adaptações, ou porque queremos novidades. Não. É reestruturação para a missão, ou seja, para que nós, redentoristas, sejamos mais fiéis e possamos corresponder à nossa missão na igreja e na sociedade. A vocação a que cada um de nós foi chamado, aos votos religiosos que nós emitimos, ao voto de perseverança que fizemos, a nossa consagração batismal, onde tudo começou. É uma reestruturação que nos remete ao elemento dinamizador da nossa vida missionária, que é a nossa missionariedade. Não se pode entender um redentorista que não seja missionário. Chamados de missionários redentoristas, não é apenas um nome, um apelido, um adjetivo, não. Faz parte da nossa identidade. Ser redentorista é ser missionário. Ora, essa missionariedade que marca a nossa missão, que marca a nossa espiritualidade, nossas atividades, antes de ser ações, atitudes, ela é uma mentalidade. Um olhar para o outro, para a vida, para a história. E um olhar que nos leva a sair de nós mesmos e ir em direção àquele que está mais necessitado, ao sofrido. A missionariedade toca o nosso coração para romper aquilo que a pós-modernidade insiste em trazer para nós. O egoísmo, o individualismo, o fechamento em nossos interesses. E a missionariedade nos abre para o outro, para a compaixão com a dor do outro, para a solidariedade com o sofrimento do outro. Estender a mão, estar ao lado, muito mais do que ter pena ou dó. Não, compaixão, como Jesus. É um movimento de amor. E essa missionariedade, ela tem dois polos. O primeiro polo é Jesus. Jesus Redentor. Por isso somos congregação do Santíssimo Redentor. Aquele que nos redime, que salva, que liberta. Sermos discípulos missionários de Jesus nos traz um compromisso de sermos também redentores de todas as situações de escravidão que o nosso mundo, que o nosso Brasil, que a nossa vida atravessa. Jesus misericordioso, como nosso querido Papa Francisco insiste em dizer, o Jesus compassivo com os leprosos, paralíticos, aleijados, que acolhe os pecadores, esse Jesus que nós seguimos. Esse Jesus nos leva ao outro polo da nossa espiritualidade, que a reestruturação aponta, que são os pobres, os necessitados, os excluídos, os desfavorecidos. E são muitos. São os mais de 13 milhões de desempregados que vivem no Brasil. São nossos irmãos e irmãs em situação de rua. São os doentes. São aqueles que estão nas garras de algum vício. São todos aqueles marginalizados do nosso sistema, que não tem voz nem tem vez. O redentorista é aquele
chamado a evangelizar. O redentorista não leva a Deus, mas o redentorista reconhece Deus que já está presente nos pobres e muitas vezes nem é percebido por tamanho sofrimento e tamanha dor. O redentorista aponta para a esperança. Num tempo de tanto desespero, de tanto desânimo, nós somos chamados a ser homens da esperança. Não a esperança ingênua, vã, a esperança de quem arregaça as mangas e parte para a luta, a esperança de quem não tem medo de enfrentar desafios na vida. As nossas constituições, que são fruto do Concílio Vaticano II, que são constituições sintonizadas com o concílio, nos colocam nesse caminho de uma igreja povo de Deus, de uma igreja presença no mundo, sinal do reino de Deus, anunciadora do Evangelho, discípula, testemunha. Esta é a nossa missão redentorista. Portanto, todo o processo de reestruturação que nós estamos vivendo, ele passa pela união de nossas províncias. Aqui em Aparecida nós estamos vivendo nessa semana um encontro de integração com a vice-província da Bahia, a província de São Paulo, a província de Minas e Espírito Santo. Queremos juntar nossas forças para a missão e precisamos nos integrar, nos acolher, nos respeitar, nos amar. E a missão é aquilo que vai nos unir. As leituras de hoje nos dizem isso. Vemos Paulo e Silas em Filipos, presos, perseguidos, por testemunharem o nome de Jesus. E na prisão, quando são libertos, ainda são capazes de converter o carcereiro. A exemplo de Paulo e Silas, nós redentoristas temos que estar corajosos para enfrentar as perseguições, as críticas. Quem anuncia Jesus não pode esperar aplausos. Quem anuncia Jesus tem que acreditar na profecia. E todo profeta é perseguido, porque o profeta é discípulo da verdade, não da bajulação, não dos aplausos. No Evangelho, Jesus percebe a tristeza dos seus discípulos ao dizer que está na hora de partir. E promete o Espírito Santo, o Paráclito. Nós, redentoristas, em nossa missionariedade, não somos conduzidos por nossa inteligência ou estratégias pastorais simplesmente. O grande agente da evangelização é o Espírito Santo. Quanto mais abertos ao Espírito, como Santo Afonso, nosso fundador, mais seremos capazes de dar respostas atuais, evangélicas, ao nosso mundo de hoje. Que todos nós, redentoristas, aqui no santuário dedicado a Maria, saibamos dar o nosso sim a Deus nesse momento importante da história. Não tenhamos medo, como nos disse o nosso superior geral hoje. O redentorista não é o homem do medo, é o homem da coragem e da esperança. É um sonho que nós sonhamos juntos, por isso já é início de realidade. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe, Santo Afonso interceda por nós, para que sejamos livres e fiéis em Cristo, para que ao olhar para Santo Afonso não copiemos, porque Afonso viveu num tempo determinado, mas saibamos ter a fidelidade criativa de quem é fiel ao carisma, mas sabe encontrar formas de encarnar o carisma em nosso tempo e em nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.